Salve, salve galerinha, tudo certo? Eu sou o professor William, estamos iniciando mais uma live de revisão e nessa semana vamos resolver aí algumas questões sobre hipérbole. E antes de mais nada, eu gostaria de reforçar aí o nosso combinado, dessas revisões, que é o seguinte: sempre que vocês ouvirem aí essa vinhetinha aqui, caso ainda não tenham resolvido a questão, pausa o vídeo, tenta resolver e só então retorna aqui para a gente comparar as nossas soluções. É muito importante que vocês façam isso, que vocês procurem praticar antes de ver aqui a solução, beleza? E a primeira questão que nós vamos resolver é a questão que está lá na página 32, a questão de número 2. Tá? Então o enunciado da questão diz assim: a medida do eixo real de uma hipérbole equilátera é igual a 24 centímetros. Determine, item a distância focal, item B, a excentricidade. Bom, pessoal, então essa questão ela nos pede aí a distância focal. Então vamos recordar aqui algumas informações que são importantes, algumas notações importantes. Então a distância focal vai ser dada pela medida 2c. Então é a distância entre os dois focos lá da hipérbole e é dado por 2c. Ok? Então é isso aí que a gente quer determinar aí nessa questão aí no item A. Ok? E aí, para chegar a esse valor 2c, nós precisamos encontrar o valor do c. Ok? E para encontrar o valor do c, temos que lembrar o seguinte, que a gente pode recorrer à seguinte relação que nós conseguimos determinar na hipérbole, que é c ao quadrado é igual ao a ao quadrado mais o b ao quadrado. Então, só recordando aí com vocês, o c eu já comentei, então ele vai ser a metade da medida da distância focal, então por isso que é 2c o que a gente está buscando aqui. O a é a metade da medida do eixo real e o b é a metade da medida do eixo imaginário. Reforçando também que eixo real é aquele eixo que vai estar na mesma reta que contém também os focos da hipérbole, ok? E o eixo imaginário vai ser o outro eixo, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Nós temos a informação de que o eixo real dessa hipérbole é igual a 24 centímetros. Ou seja, nós sabemos que 2a é igual a 24 centímetros, tá ok? Só que aí vem uma informação ali também, no enunciado, de que essa hipérbole é uma hipérbole equilátera. Eu não sei se vocês lembram ali quando eu comentei com vocês, mas quando nós temos uma hipérbole equilátera, significa que os dois eixos, o eixo real e o eixo imaginário, eles possuem a mesma medida, tá ok? Então nós temos aqui direto que o 2b, que vai ser a medida do eixo imaginário, também vai ser 24 centímetros. E daí segue que o a mede a metade, então, aqui, do eixo real, que é 12, e o b a metade do eixo imaginário, que é 12 também. E agora fica fácil aí da gente determinar, então, a distância focal. Nós temos o a e o b e queremos descobrir o c. Então, vamos utilizar essa relação aqui, que vem lá do Teorema de Pitágoras. Então, nós ficamos com c ao quadrado é igual ao a ao quadrado, no caso aqui o 12 ao quadrado, então a metade aí da medida do eixo real ao quadrado, mais a metade da medida do eixo imaginário ao quadrado, então o b ao quadrado, certo? Então o c ao quadrado vai ser igual a 2 vezes o 12 ao quadrado, tá? Então 2 vezes o 12 ao quadrado, aí passa a raiz, lá do outro lado da igualdade, vai ficar raiz quadrada de 2 vezes o 12 ao quadrado. E agora é o seguinte, como o 12 está elevado ao quadrado, a gente simplifica e ele sai para fora da raiz. Então vai ficar 12 vezes a raiz de 2. Ok? Então esse aqui é o valor do c. Mas lembrando que a distância focal que nós estamos procurando aí nessa questão, ela não é o valor do c, mas sim o dobro do c, já que o c é metade dessa distância focal. Então, para terminar a questão aqui, nós fazemos o quê? Que a distância focal vai ser 2 vezes o c, ou seja, 2 vezes 12
raiz de 2, ok? Então aqui a distância focal vai ser esse valor aqui, e portanto nós vamos ter que a distância focal vai ser 24 vezes a raiz quadrada de 2, o que? Centímetros, porque foi dada a medida aqui em centímetros. Então essa aqui, né, vai ser aí a distância focal, ok? Então aqui, ó, o 2C, eu vou colocar aqui só para ficar, para a gente saber de onde que vem, né? Então, o 2C vai ser igual a 2 vezes o 12 raiz de 2, que é o C, e a resposta, então, 24 raiz de 2 centímetros, ok? Então, tranquilo, né, de resolver essa questão. Então, sempre que pedir aí distância focal, comprimento dos eixos, a gente vai recorrer aí, basicamente, a essa relação aqui. Então, a gente tem que tentar descobrir, de alguma forma, ali, o valor de duas dessas medidas, né? Do A, B ou do C, e aí a partir dessa relação a gente consegue descobrir aí a terceira medida, ok? Então vamos lá para o item B agora, calcular a excentricidade aí dessa hipérbole. Bom pessoal, então a excentricidade aí da hipérbole, ela vai ser dada por a seguinte razão: E, que vai ser a excentricidade, vai ser igual à medida C dividido pela medida A. Então E é igual a C sobre A. Então assim, se essa questão pedisse direto a excentricidade e desse aquelas informações iniciais, né, de que o eixo real era 24 centímetros e que a hipérbole era equilátera, a gente teria que ter percorrido esse caminho de descobrir quem é o C primeiro para depois descobrir a excentricidade, tá ok? Mas aqui eles separaram em dois itens ali, aproveitaram também o valor do C para a gente calcular aí a distância focal, beleza? Então, falou em excentricidade, a gente está relacionando de novo aí as medidas A, B e C, ok? Nesse caso aqui, nós já sabemos o C e já sabemos o A também, porque o C a gente descobriu, né, ali na primeira questão. Então, nós vimos ali que o C era quanto? Deixa eu até colocar aqui também. O C ficou 12 raiz de 2, ok? Então, com essas informações aí em mãos, nós temos que a excentricidade vai ser C, que é 12 vezes a raiz de 2, dividido por A, que é 12, simplifica os dois aqui, portanto, a excentricidade aqui vai ser igual a raiz quadrada de 2. Beleza? Então, questão bem simples aí, né? Quando pede a excentricidade, o que pode ser complicado, aí, o que pode dar trabalho é descobrir as medidas C e A, dependendo da questão. Mas a partir do momento que a gente tem, é só calcular então a razão entre essas duas medidas. Beleza? Então está aqui a excentricidade igual a raiz quadrada de 2, e aproveito para reforçar que na hipérbole a excentricidade sempre vai ser um número maior do que 1. Tá ok? E vamos agora para a questão número 4, que está ali na página 32 também do livro de vocês. Tá ok? Questão 4 fala o seguinte: calcule a área do retângulo cujas medidas dos lados são iguais às medidas dos eixos da hipérbole de equação 9x² menos 16y² menos 144 igual a 0. Então essa questão ela pede para a gente calcular a área de um retângulo aí, mas não é um retângulo qualquer. É um retângulo cujas medidas dos lados vão ser, uma delas, a medida do eixo real e a outra medida do eixo imaginário dessa hipérbole aqui, tá ok? Então assim, nem precisaria fazer isso, né, para a gente resolver a questão, mas eu fiz a representação aqui do que seria esse retângulo, tá certo? Por que isso? Porque esse retângulo, na verdade, nada mais é do que o retângulo auxiliar, que é aquele retângulo que nos permite fazer um esboço da hipérbole. Quem não lembra disso, dá uma olhadinha lá na nossa aula de hipérbole da semana 8, que eu mostro lá com mais detalhes como que a gente faz isso, ok? Mas então esse retângulo auxiliar, né, que eu representei aqui, ele vai ter então justamente uma das medidas sendo a medida do eixo real, tá? Então do eixo real aqui, e a outra a medida do eixo imaginário, tá certo? E aí, se traçarmos as diagonais aqui, ó, desse retângulo, essas diagonais vão ser as assíntotas da hipérbole, ou seja, prolongando essas diagonais aqui, ó, essa curva ela vai se aproximando cada vez mais dessas diagonais, sem nunca tocar nelas, beleza? Então, reforçando de novo, quem não lembra como faz essa construção, vale a pena dar uma conferidinha aí na nossa aula da semana 8, né, nossa aula de hipérbole, beleza? Bom, mas não é esse o foco, a gente não vai ficar aqui falando disso.
a gente vai resolver aí a nossa questão, vai calcular a área desse retângulo, mas eu aproveitei, né, para a gente retomar aí, essa ideia do retângulo auxiliar. Então, vale a pena dar uma conferida, beleza? Então, vamos lá. O que é interessante da gente tirar dessa figura aqui, já que eu fiz ela? A medida desse retângulo auxiliar, né, ela vai ser, então, 2A, uma das medidas, e a outra 2B, ou seja, a medida do eixo real e medida do eixo imaginário, certo? Então, um vai medir 2A e o outro 2B. É isso que nós queremos descobrir, então. Quanto é 2A, que é a medida do eixo real, e quanto é 2B, que é a medida do eixo imaginário. Aí, descobrindo a medida desses dois eixos, descobrimos as medidas aí do retângulo e basta multiplicar uma pela outra e teremos a área que é pedida aí na questão. Só que olha só o seguinte, essa questão, né, ela é bem legal também, porque ela não traz aquela equação com a qual a gente já está habituado, que é a equação reduzida da hipérbole, né? Ela traz uma outra representação, certo? E o que nós vamos fazer aqui é sair dessa representação e chegar lá justamente naquela representação da forma reduzida, que é aquela que a gente já consegue identificar ali rapidamente quem é o A e quem é o B, tá certo? Então, a gente vai sair dessa representação aqui e vai tentar chegar então na seguinte representação, né? Que é a representação lá que a gente está acostumado já, que seria o x ao quadrado sobre y, sobre o a ao quadrado menos y ao quadrado sobre o b ao quadrado igual a 1, certo? Então olha o que acontece. Aqui tem que ficar o 1 daquele lado da igualdade e aqui a gente tem que deixar dessa forma, beleza? O x aqui sozinho, o y sozinho, né? E aqui embaixo vai aparecer então o a ao quadrado e o b ao quadrado, que é o que a gente precisa aí para resolver a questão, beleza? Mas então vamos lá, vou apagar aqui e vamos usar as contas aí, vamos ver se a gente consegue chegar então nessa forma de representação aí. Vamos lá. Primeira coisa então que a gente pode fazer é o seguinte. A gente pode pegar esse menos 144 aqui e passar lá para o outro lado da igualdade, certo? Então tá aí. 9x ao quadrado menos 16y ao quadrado igual a 144. Mas, desse lado aqui não é para ficar o 144. O que tem que aparecer ali, na verdade, é o número 1, conforme a gente acabou de ver aqui, né? A forma reduzida aí da equação da hipérbole. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir esse 144 por ele mesmo. E aí a gente vai ter o 1 desse lado aqui. Só que quando a gente divide, né, um lado de uma equação, a gente tem que dividir o outro também pela mesma quantidade. Senão a gente altera aqui, deixa de valer essa igualdade. Beleza? Então vamos ter que dividir todo mundo por 144. Divido aqui também e divido aqui também. Agora sim, essa equação aí não foi modificada. Aí o que a gente vai fazer? 144 por 144 vai dar 1, conforme o esperado. A gente fez essa divisão justamente para que acontecesse isso. E aí a gente vai ver o que a gente pode fazer aqui com essas outras frações. Então vamos lá. Simplificando 9 com 144, como que vai ficar? Olha só, 4 mais 4, 8, mais 1, 9. Opa, o 144 ele é divisível, ele é um múltiplo aí, na verdade, de 9. Beleza? Então como a soma aqui deu 9, ele é um múltiplo de 9. Então eu posso dividir em cima e embaixo por 9. Vamos lá? 9 por 9 fica 1, então ficou 1x ao quadrado. E 144 por 9 vai dar 16. Beleza? Então tá aí. X ao quadrado sobre 16. E aí ficou fácil pra gente, né? Olha que questão bacana. Se aqui deu 16, então o que vai acontecer? Eu posso simplificar aqui também em cima e embaixo por 16, né? 16 por 16 dá 1, fica 1y ao quadrado. E 144 por 16, quanto que vai dar? Vai dar 9, né? Se o 144 por 9 deu 16, aqui então, se eu dividir por 16, o resultado só pode ser 9. Ok? E 144 por 144 é 1. E aí a gente chega então na equação reduzida da hipérbole. Opa, agora sim. Nessa daqui eu consigo reconhecer quem é o A e quem é o B facilmente. Aqui eu sei que é o a ao quadrado e aqui eu sei que é o b ao quadrado. Então, se o 16 é o a ao quadrado, quanto que vale o a então? Então o a ele vale a raiz quadrada de 16. Quanto que é a raiz de 16? 4.
E o b, quanto que vai ser? Se esse cara aqui é o b ao quadrado, né, o 9 é b ao quadrado, quanto que vai ser o b? A raiz quadrada de 9, ou seja, o b vale 3. E olha só, agora que nós temos aqui o a medindo 4 e o b medindo 3, ó, nós descobrimos que o a vale 4 e o b ele vai valer 3, como que vai ficar aí as medidas dos lados desse retângulo? Então, esse lado aqui que mede 2a vai ficar valendo quanto? Vai ficar 2 vezes o 4, que é 8. Então, esse lado aqui, 2a, ele vai valer 8. E o outro lado, né, que vai ser 2b, então a medida do eixo imaginário vai ser 2b, 2 vezes o b vale 3, então aqui vai ficar igual a 6. Então, esse lado do retângulo mede 8, 2a, e esse aqui mede 6, que é o 2b, tá ok? E aí, como que eu calculo a área agora desse retângulo? Basta multiplicar um lado pelo outro. Então, a área aí, que foi pedida na questão, vai ser igual a um lado, que vai ser o 8, vezes o outro lado, que é o 6, ou seja, 8 vezes 6, 48 unidades de área. Então, essa daqui é a área aí desse retângulo que, por acaso, aí era o retângulo auxiliar dessa hipérbole. E a nossa terceira questão hoje aqui da nossa revisão vai ser a questão número 5, que está aí na página 32 também. Então ela diz assim: identifique as coordenadas do centro e os comprimentos dos eixos real e imaginário de cada uma das hipérboles. A gente vai fazer ali o item A, que é a hipérbole x mais 7 elevado ao quadrado sobre 25 menos y menos 3 elevado ao quadrado sobre 16 igual a 1. Essa questão, pessoal, eu indiquei para que vocês resolvessem pelo seguinte: ela vai tratar daquele caso em que nós temos aí uma hipérbole cujo centro não é a origem do sistema de coordenadas, tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos trabalhar com aquela outra forma da equação da hipérbole, que é a seguinte, né? É x menos x0 elevado ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos y0 elevado ao quadrado sobre o b ao quadrado igual a 1, tá? Então, esse aqui é aquele caso então em que nós temos uma hipérbole cujo centro ele não está na origem. E aí, esse x0 e o y0 serão justamente as coordenadas do centro, né? Então, é isso aí que essa questão está pedindo, que a gente saiba identificar nessa equação quais são as coordenadas do centro. Então, tranquilo de fazer, só tinha que lembrar desse caso aqui, que esses valores aqui, na verdade, eles vão ser justamente as coordenadas do centro dessa hipérbole, ok? Então, veja, que é o x menos o x0. Então, se está mais 7 aqui, é a mesma situação que tinha lá na elipse, né? E na circunferência também. É sempre o contrário do sinal que vai estar lá na equação. Porque aqui a gente tem ó, x menos o x0. Se aqui está aparecendo x mais 7, significa que é o quê? Que é o x menos o menos 7. Ok? Então a coordenada x aqui do centro, eu vou chamar o centro aí de ponto C, tá? De C de centro. Então a coordenada x vai ser menos 7. Ó, x menos o menos 7 vai dar x mais 7, beleza? E a coordenada y? Aí sim, y menos y0, então y menos 3, então a coordenada y aqui é o 3. E como eu falei para vocês, ó, o macetinho é esse, é sempre ao contrário do que está aqui. Se está mais 7, ficou menos 7. Se está menos 3, ficou mais 3. Beleza? E isso vem, né, do fato de que a equação aqui ela traz esse menos na frente. Beleza? Então, o centro nós já descobrimos, era só saber olhar para essa equação aqui e identificar. E as medidas ali, né, dos eixos real e imaginário. Aí é só a gente recordar também que a medida do eixo real é o dobro do A, né? Então o A é metade da medida do eixo real, e a medida do eixo imaginário vai ser o dobro do B, certo? Quem é o A? O A vai ser, ó, como eu tenho A ao quadrado aqui,
Então o a vai ser a raiz quadrada de 25, né? Então a gente sabe ali, ó, que o a ao quadrado ele é 25, certo? Olha só, a ao quadrado é 25. Então quem é o a? Implica que o a vai ser igual a raiz quadrada de 25. Ou seja, quanto que vai valer esse a aí? Vai valer 5, beleza? E o b? O b é a mesma coisa. Então, como o b ao quadrado é 16, então quanto que vai ser o b? Vai ser a raiz quadrada de 16, ou seja, o b vai ser igual a 4. Então, nós temos o b aqui e temos o a aqui. Então, quanto que mede o eixo real? O eixo real é aquele eixo que está na mesma reta que contém os focos da hipérbole. O eixo real vai medir 2a, ou seja, vai ser 2 vezes o 5, portanto o eixo real mede 10. Então esse cara aqui é o eixo real. Tá? Vou escrever aqui. Ó. Esse cara aqui é o eixo real. E esse cara aqui de baixo é o eixo imaginário. Então vai ficar 2 vezes o 4, que é igual a 8. E aqui nós temos aí, portanto, a medida do eixo imaginário. Ok? Então são esses dois eixos aí que nós temos na hipérbole. O eixo real e o eixo imaginário. E tá aí então, pessoal, a solução da nossa terceira questão. Uma questão tranquila também de resolver, porém, né, tem que estar bem atento a esse detalhe de quando a hipérbole ela não tem o seu centro, então, na origem do sistema de coordenadas. E para a gente fechar aí com chave de ouro, vamos lá para a página 33, resolver aí uma questãozinha de vestibular, uma questão do vestibular da Mackenzie, que diz o seguinte, a questão lá número 9. A distância entre os focos da cônica 3x ao quadrado menos y ao quadrado menos 9 é igual a zero. Aí o item A, né? Alternativa A, raiz quadrada de 3, B, 2 raiz de 3, C, 4 raiz de 3, D, 6 raiz de 3 e E, 8 raiz de 3. E aí, qual será que é a alternativa correta? Bom, então vejam que nessa questão aqui, eles dizem apenas que é a equação de uma cônica, né? Não chega a falar ali que é de uma hipérbole. Mas, olhando para ela aqui, nós já temos aí como ter um primeiro olhar, ali, uma dica de que se trata, na verdade, de uma hipérbole. Qual que é essa dica, né? Qual que é essa informação aí? É que aqui nós temos menos y ao quadrado, ó, tem um x ao quadrado menos o y ao quadrado. Se fosse mais o y ao quadrado, a gente poderia desconfiar que era uma elipse, certo? Mas aqui, como tem o menos, a gente vai desconfiar aí de que é uma hipérbole, certo? Mas a gente não tem certeza ainda. A melhor forma da gente ter certeza é deixar essa equação na sua forma reduzida, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Parecido com o que a gente já fez hoje aí na outra questão, beleza? Então vamos lá, como que a gente deixa isso aqui na equação reduzida? Então, vai ficar assim, ó, 3x ao quadrado menos y ao quadrado, e esse menos 9 vai lá para o outro lado da igualdade. Vai ficar quanto ali? Vai ficar mais 9, certo? Então qual que é a ideia aqui? A ideia, ó, acho que já tem um x ao quadrado aqui, já tem um y ao quadrado, a ideia é que aqui fique 1, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai dividir todo mundo aí por 9, certo? Então dividindo todo mundo por 9, a gente vai conseguir chegar no 1 aqui desse lado da igualdade. Então aqui dividido por 9 também, e aqui também. Aí fazendo as devidas divisões, nós vamos ficar com o seguinte. Lá do outro lado da igualdade fica o 1, certo? Aqui não tenho que simplificar, já está ali, né? Menos o y ao quadrado sobre o 9, vai ficar assim mesmo. E aqui, ó, o 3 a gente simplifica com o 9, então vai ficar o que aqui? X ao quadrado sobre 3, beleza? Então, essa equação, na verdade, que nós tínhamos ali, né, que eles diziam que era a equação de uma cônica, sem dizer qual é essa cônica, nós conseguimos verificar agora aqui que é de fato a equação de uma hipérbole, né? Então, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, né? Só para a gente relembrar, eu vou escrever aqui a equação reduzida de uma
hipérbole, tá? Só para a gente recordar. Então, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre o b ao quadrado, tudo isso igual a 1. Bom, então agora que nós já temos a confirmação de que se trata da equação de uma hipérbole, nós vamos então para a resolução da questão, que é a distância focal, né? Lembrando que a distância focal ela vai ser dada por quem? Pela medida 2c. Tá? Então é isso aqui que nós estamos buscando aí nessa questão. Tá? Só que para descobrir o dobro do c, nós temos que descobrir quem é o c. Tá, ok? E para isso nós vamos utilizar aqui o a e o b. Beleza? Então é aquela mesma situação lá das outras questões. Como nós queremos descobrir o c, e na equação a gente consegue identificar aqui na equação reduzida diretamente quem é o a e quem é o b, a gente vai utilizar depois a seguinte relação, que o c ao quadrado é igual ao a ao quadrado mais o b ao quadrado. Mas quanto que vale o a, quanto que vale o b? O a ao quadrado é 3. Então quanto que vale o a? Vai valer raiz quadrada de 3, tá? Então vai ficar assim, c ao quadrado vai ser igual a raiz de 3. Na verdade aqui, né, olha só, eu estava tendo a gente fica tão habituado, né, a utilizar aí os valores do a e do b e depois elevar ao quadrado, mas olha só, o que a gente tem na relação ali é justamente o a ao quadrado e o b ao quadrado. Então dá para pegar direto esses valores aqui da equação ali da hipérbole, tá? Então dá para fazer isso direto. Olha só, a gente fica tão acostumado, né, isso aqui eu tenho que descobrir o a e o b, só que na verdade aqui a gente precisa do a ao quadrado e do b ao quadrado. Então vamos direto. Quanto que é o a ao quadrado? É o 3. E quanto que é o b ao quadrado? É o 9. Então vai ficar a ao quadrado, que é 3, mais b ao quadrado, que é o 9. Então o c aqui vai ser igual a raiz quadrada de 12. Beleza? Só que se vocês olharem lá para as alternativas, dá uma olhadinha lá nas alternativas. Todas elas aparecem ali com uma raiz quadrada de 3, né? Então significa o quê? Que esse raiz de 12 não vai me ajudar. Então eu tenho que dar um jeito aqui desse raiz de 12 ser escrito de tal forma que apareça aí uma raiz de 3, beleza? Então vamos lá, como que a gente pode fazer isso? Raiz quadrada de 12 a gente pode escrever assim, ó. A raiz quadrada de quanto? De 2 ao quadrado, que é 4, vezes o 3. Ó, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Aí esse ao quadrado simplifica com a raiz, então nós ficamos lá com 2 raiz de 3. Opa, esse aqui é um resultado mais promissor, né? 2 raiz quadrada de 3, beleza? Por quê? Porque lá nas alternativas tem alguma coisa ali com raiz quadrada de 3. Aí presta atenção. A gente não pode se perder no meio da questão e esquecer o que a gente estava calculando. A gente não estava procurando o valor do C. Nós estávamos calculando a distância focal, que é o dobro do C. Então, para terminar essa questão, né, nós vamos calcular agora, então, aqui, quanto é o dobro do C. Né? Dobro do C vai ser 2 vezes 2 raiz de 3. E, portanto, aí, o dobro do C, que é a distância focal, vai ser 4 vezes a raiz quadrada de 3. E aí, voltando lá para as alternativas, nós vamos verificar ali que a alternativa correta é a alternativa C. E estamos chegando então aí ao final de mais uma live de revisão. Espero que tenha contribuído para que vocês compreendam aí um pouquinho melhor quais são as características aí da hipérbole, como que ela aparece nas questões. É justamente essa a ideia, né, dessa retomada que a gente faz. Então lá na aula fica um pouquinho confuso às vezes, né, porque é bastante informação, e aí depois então a gente traz essa revisão justamente para ajudar aí a fixar aí, ajudar a organizar as ideias, tá ok? Então quem ficou com alguma dúvida ainda, volta lá no livro, lê, tenta ver os exemplos, assiste a aula de novo, tenta resolver as questões e depois volta aqui, né, para ver de novo essas questões comentadas. Então vale sempre a pena a gente fazer esse movimento, deixar quietinho um pouquinho lá, né? E aí depois tentar refazer de novo as questões e ver o que de fato a gente aprendeu, beleza? Então é isso, chegamos aí ao final dessa 8ª semana, já estamos juntos aí há quase 2 meses, né, nessa parceria. Essa semana é uma semana aí importante, né, uma semana em que se inicia as inscrições para o Enem. A princípio teremos aí o Enem na data programada.
Pode ser que ocorra alguma mudança, mas o que nós precisamos fazer é estar preparados aí, para que quando chegar a prova, quando chegar aí as informações do dia certinho e chegar o momento de enfrentarmos essa etapa, que estejamos aí tranquilos, seguros e preparados. Então, grande abraço para vocês, pessoal. Continuem focados, continuem bem, mantenham-se saudáveis fisicamente e psicologicamente. Grande abraço para vocês. Até a próxima semana. Tchau, tchau.